Então, gente, eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas de vocês que eu não estou conseguindo digitar, porque tem bastante gente perguntando. Seguinte, quando eu comecei, eu tinha 93 quilos e 700. Tem aí escrito numa postagem que eu fiz, tá aí no grupo. É só ler um pouco das postagens que eu fiz, que tem tudo explicadinho. Aí eu fiquei gordinha porque eu fiz uma esterectomia. E aí eu fui pro gel. O que é o gel? É dentro da Unifesp, da Universidade aqui de Santos. Eu fiz o grupo de estudo da obesidade, que se chama. Então era um grupo que eles ensinavam a gente a comer certo, praticar exercício físico, né? A necessidade que tem para o nosso corpo, para o nosso bem-estar físico e mental. E eu fui para lá e fiquei um ano fazendo o curso. Eu ia todo dia. Eu ia lá, fazia os treinos e cada dia tinha uma atividade. Um dia com nutricionista, outro dia a gente tinha atividade com o psicólogo. A gente fazia exames de sangue para ver se estava baixando colesterol, essas coisas. A gente fazia testes físicos, fazia bastante coisa lá, sabe? E o principal foi que eu aprendi estratégias. A gente comia muito e fazendo troca inteligente, a gente emagrecia. Só que lá eu perdi 8 quilos em um ano, tá? Mas comia muito, porque comia arroz integral, comia bastante comida mesmo, arroz, feijão, frutas, tudo o que precisava. Aí de repente eu saí de lá, acabou, né? Infelizmente, que eu gostava de ir pra lá. E aí eu fiquei com peso de 86 quilos, estacionei. Só que mesmo assim, depois o meu exame meu colesterol continuou alto. E aí esse ano o médico falou assim: Deolane, você quer morrer? Aí eu falei: opa, não, né? Aí ele falou: então vamos emagrecer. Eu falei: vambora. Aí eu comecei a fazer o jejum. Aliás, eu já fazia o jejum antes, pelos benefícios que ele tem. Ele realmente baixa o colesterol, ele pratica autofagia, que é a limpeza do nosso organismo. As células boas, quando a gente não tem comida no corpo, come as células ruins, e isso previne o câncer. Então, e também baixa a glicemia. Aí eu ficava fazendo, só que eu comia porcaria. Então o que acontecia? Eu fazia o jejum por causa dos benefícios da autofagia, mas eu não emagrecia. Aí quando o médico falou que eu precisava emagrecer, eu comecei a fazer o jejum certinho e passei a emagrecer. Porque o jejum sozinho não emagrece. Ele até te mantém o peso. Tanto que eu mantive o peso por uns 2 anos. Só fazendo jejum e comendo porcaria eu não engordava. Mas não é certo comer porcaria. Então aí eu comecei a fazer o jejum e comer certinho. Eu comecei com menos horas, com umas 14 horas, que eu acho que é o mínimo que dá pra fazer, porque junta com o sono. E depois eu fui aumentando, hoje eu faço de 18 horas normalmente, tá? A primeira coisa, eu escolhi o meu horário de comer, eu decidi que seria a partir das 18 horas, porque de dia eu não tenho fome, porque eu fico ocupada, fico fazendo outras coisas. Eu ia nadar, eu ia fazer exercício, e aí eu ia na praia, e aí eu passava o tempo, aí dá para se distrair bastante e não precisava eu não tinha necessidade de comer. Tá, então eu escolhi o meu protocolo. Eu começo a comer, eu durmo muito tarde, então eu começo a comer às 6 horas, às 18 horas, e paro de comer meia-noite, porque eu durmo umas 3 horas, senão eu fico com fome. Como é que eu quebro meu jejum? Meu jejum eu quebro assim, ó.
Eu já tinha, nessas horas eu já fiz almoço, né? Todo mundo almoçou, então o que tem do almoço é o que eu como na janta. Por exemplo, se tiver feijão, eu vou lá para quebrar o jejum, porque a gente começa a ficar com aquela necessidade de comer. Aí eu pego, às vezes, o feijão fresquinho, ponho no prato, um prato de feijão. Quem tem necessidade, bota uma colher de arroz, come arroz com feijão, bota um ovo cozido, uma carne. Isso daí é bem importante, comer proteína, brócolis. Quem não quer comer isso, quebra o jejum. Às vezes eu pego só um prato de carne e fico comendo só a carne, porque eu não tô afim de comer outras coisas. Eu pego, às vezes, faço uma crepioca, ponho queijo, eu adoro queijo. Então, quando eu tô com vontade, eu pego e como queijo. Logo que eu tô saindo mesmo do jejum, eu falo, vou lá e pego um tecão de queijo, já como. Aí depois a gente vai comendo normal, alimentação de reeducação alimentar normal. Como fruta, faço omelete, às vezes eu faço grão de bico com carne na panela, faço grão de bico, aí põe a carninha, um molhinho com tomate de verdade, aí fica uma delícia, como só aquele prato de grão de bico. Eu como sopa muito gostosa, adoro quebrar o jejum e ter uma sopa bem gostosa com carne, com tudo que tem direito, ponho mandioquinha assim, aí eu ponho cenoura, mandioquinha, boto um verdinho, né? Tem que ser um prato colorido, isso é o mais importante, tem que ter cor, prato. Tem que comer bastante legumes, quem gosta, bastante legumes com fibras, pode comer abacate, coco, tudo isso no período que você não está de jejum. No período do jejum, o que você pode comer? Água, chá, café, sem açúcar, à vontade. Isso já hidrata o seu corpo. Uma coisa que melhorou muito pra mim foi que eu não bebia água. E aí agora eu ando com a minha garrafinha de água durante o dia inteiro e eu bebo bastante água. Tem dia que eu falo, puxa, hoje eu não bebi quase água. Aí eu vou lá, já tomo meus copão de água para dar os 2 litros pelo menos por dia, que é o mínimo que a gente pode tomar num dia. E assim eu vou, tipo, na hora os belisco. O que eu belisco? Eu compro castanhas, castanha de Pará, castanha de caju, amendoim, nozes. É calórico? É. Mas acontece que a gente está de jejum, a gente já ficou de jejum o dia inteiro, a gente tem pouco tempo para se alimentar. Então a gente não sobra muito tempo para comer porcaria. Você quebra o jejum, daqui a pouco já come de lanche esses beliscos aí que eu tô falando. Se tiver vontade de comer um doce, come uma banana passa, come uma fruta. Frutas sempre com chia e linhaça jogadinho por cima. Por que isso? Daí eu aprendi no gel também. Porque não sobe o índice glicêmico. Aí não tem pico de insulina. E quando não dá o pico de insulina, quando a gente tem o pico da insulina, o nosso organismo, nosso cérebro fala assim, estoca gordura pro nosso corpo. E aí a gente engorda, entendeu? Então a gente não pode deixar a insulina subir. O jejum é legal porque ele mantém o dia inteiro a insulina assim. Quando você come alguma coisa assim doce, aí dá aquele pico de insulina. É a hora que o cérebro fala que é para estoque de gordura. Então, por isso que é legal o jejum, porque ele mantém durante o período todinho a insulina estabilizada. Aí não é hora de comer, normal, mas você vai comer a fruta, mas você vai comer, tudo isso que eu falei são coisas que não dá pico de insulina, entendeu? Então, por exemplo, a minha frutinha, eu tomo suco, às vezes eu quero quebrar o jejum e não tô com fome, pego um suco, ponho laranja, ponho mamão, aí eu ponho chia, linhaça, aveia, o que tiver, para não dar pico de insulina. E isso faz com que a gente vá emagrecendo, já ficamos aquelas horas todas sem comer. Nosso organismo já fez aquela limpeza legal. Então a gente pega e quando volta a comer, por exemplo, só sobra 6 horas para comer. Eu como o normal, assim, só que eu como tudo saudável. Por exemplo, o que eu falei, com feijão,
Faz quem gosta, né? Minha filha, por exemplo, ela faz um omelete com os 4 ovos e põe carne dentro, põe queijo, põe presunto. Ela vai pondo os legumes, tudo lá dentro, faz aquele omeletão e come. Isso sacia. Todos esses alimentos que eu falei, ele dá saciedade. E essa saciedade é o que faz a gente comer menos. E cada vez que a gente vai comendo menos, menos a gente quer comer. Quanto menos carboidrato, não. Carboidrato, pouco. Arroz, põe uma colherinha, junto com aquele pratão de feijão. Quem tem vontade. Quem não tem, não precisa comer. Pão, só depois quando tiver mais magra, aqueles dias, ou no fim de semana, que quer comer um pão, alguma coisa assim, beleza, pode comer. Cerveja no fim de semana, quer tomar uma cervejinha, não tem problema de saúde? Toma cervejinha, sai com o marido, toma cervejinha, come o que estiver lá, mas durante o dia faz o jejum. Mesmo quando for passear à noite, faz o jejum. Eu sempre, quando eu tenho uma festinha ou qualquer coisa, de qualquer forma, eu jejuo durante o dia, de noite for na festa, não me preocupo com nada. O meu organismo acaba comendo menos, pedindo menos alimentação, entendeu? Então é isso. A primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher o horário que vocês vão estar fazendo o seu jejum. Qual o horário que você tem menos fome? Tem gente que tem fome de manhã, eu não tenho. Então a pessoa encerra de comer 7 horas da noite e vai comer, dependendo do tempo que você escolheu do seu jejum, vai 16 horas depois, entendeu? E aí não pula o café da manhã. Tem vários protocolos que vocês têm aí escritos no feed de notícias aí do nosso grupo, que tem explicativo para vocês escolherem pelo menos o horário que vocês querem estar comendo, ok? Então depois eu vou pegar receitinhas, vou estar colocando para vocês. Gente, a gente está se ajudando aqui, entendeu? Uma a outra, porque depois que eu comecei com o grupo, eu comecei a treinar mais, porque tem a Elenilda aí que ela treina comigo, ela fala, eu vou treinar, eu falo, então também foi. Então todo mundo se ajudando. Tem a UP Academia, ela tá na quarentena, então tá tendo altas aulas, tá tendo live no Instagram, então @aupnãopara. Por exemplo, terça-feira tem uma aula show com a Viviane, que é uma linda, né, uma atleta, minha musa inspiradora. E ela dá uma aula sensacional. Tem os meninos que dão aula de Muay Thai. Na página da UP tem muitos treinos que dá para vocês estarem fazendo, entendeu? Entra lá na página da UP que vocês vão ver. E no Instagram, segue a UP Não Para, que vocês vão ter bastante, agora nessa quarentena, aula grátis de bastante atividade física diferenciada, tá bom? Então a primeira coisa, escolher o horário que vai comer, que vai começar o seu jejum. Depois disso, no jejum, chá, café que tira a fome e água. Isso é sensacional, foi maravilhoso para mim, porque eu não bebia água e agora eu comecei a beber, entendeu? Então essa dica vai toda para as meninas novas que chegaram. Leiam o que tem, todas as postagens, porque tudo que tem lá é dica e vocês vão pegando e é muito legal. Na bolsa sempre tem que ter umas nozes ou uma castanha de Pará ou uma banana passa para quando quer um doce, entendeu? Quer um doce? Eu quero muito comer aquele doce. Tá bom, então você faz assim, você come a fruta com a chia, a linhaça. Aí se você vê que não dá para aguentar sem comer o doce, vai lá e come teu docinho, não tem problema. Com o tempo você vai acostumar. Refrigerante, eu amo refrigerante. Não pode. Mas está com muita vontade, na hora depois da janta, né, que gosta de comer, vai lá e toma um golinho. Toma só um copinho, assim, meio copinho, já dá, mata a vontade, entendeu? Uma aguinha com limão, quem gosta, água com limão, água com gás com limão também é uma ótima dica para quem está querendo tirar o refrigerante, né?
Mas se não der, não tem problema. E outra, quando tem fome, você tá fazendo jejum, de repente você tá com fome. Ó, tá com fome, come. É meio que o Homem das Cavernas, né? Eles passavam o dia inteiro sem comer e depois eles caçavam e se alimentavam, comiam até se fartar, entendeu? E se não der para segurar, vai 16 horas de jejum, faz 15. Quando dá, faz 17. Você vai de acordo com o que seu corpo pedir. Não come sem fome. Na hora do jejumzinho é água, café e chá. Isso já dá uma matada na fome, ok? Isso são os primeiros passos. Daí pra frente nós vamos junto. E vamos ver se a gente treina junto. Terça-feira tem aula de combat, é muito legal. Vamos prestigiar lá a professora Viviane, que ela tá dando aula grátis para todo mundo. É bem legal. Então vamos lá? Vamos emagrecer? A Páscoa tá aí. Todo mundo tá preocupadíssimo, né? Porque quer comer chocolate. Então começa segunda-feira, vai. Boa sorte pra vocês e vamos junto aí, vamos treinar junto, vamos postar o que come pra outra amiga ver o que você comeu, o seu prato. Vamos colocar o seu treino, fica linda a página com vocês, enfeitando a página com o treino de vocês. Não vale só eu e a Lenilda postando treino, não vale, né? Eu não tenho dinheiro pra academia? Beleza, sobe escada. Eu pego aqui no prédio, eu subo 10 vezes do primeiro ao quinto andar, ou do térreo ao quinto andar, dá um monte de degraus, dá uns 800 vezes, 800 degraus. Oh, ótima atividade física. Sobre no degrau de casa, eu dou um monte de dica aí, eu mesmo fazendo nos degraus de casa. Pega a bicicleta e vai pedalar, vai andar. Por enquanto, na hora do confinamento, vamos estar fazendo junto com a UP Fitness, que a aula tá sensacional. E em casa, seguindo tem um monte de vídeo no YouTube, dança, faz o que vocês quiserem, mas se mexa. 80% do emagrecimento é a boca, 20% que dá beleza mesmo, né, também, é o exercício físico, que é o que dá aquela torneada, que deixa a barriga bonitinha. Então vamos lá, e que faz bem, né, pro coração, todos os benefícios que a gente já conhece dos exercícios físicos, ok? Então, primeiro passo, não esqueça, escolher o horário. Segundo passo, trocar o alimento ruim por coisa que descasque. Você descasca, vai mais na feira e menos pro mercado. Tenha mais frutas, legumes, verduras, feijão, isso daí é normal, né? Que tem feijão, o arroz, pouco arroz, pão não, faz crepioca. Eu vou pôr a receita da crepioca aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer dieta, vamos emagrecer, vamos ficar bonitona, que vale a pena, é muito top, gente. Vocês vão ficar muito feliz mesmo, tá bom? Até mais.